Você já ouviu falar da geração Floco de Neve? Lembra que um dia desses eu fiz um post dizendo que agora tem nome para tudo, mas sempre teve, né? Agora tem a geração Floco de Neve e eu convidei o doutor Frederico para a gente bater um papo sobre isso, ele contar da experiência dele, eu falar um pouco da minha e vocês conhecerem essa nova maneira, né, de denominar um tipo de pessoa, enfim, como ela vive, quais são os anseios dela. E aí, doutor Frederico, e a geração Floco de Neve? Qual tem sido a sua experiência? Primeiro, de que idade está essa geração, enfim? Essa idade da geração Floco de Neve está compreendida entre pessoas entre os 15 agora até 30, 35 anos de idade. São cunhadas como pessoas que muitas vezes se acham muito especiais, às vezes têm uma percepção de si mesmas como se regras que valem para todos não valessem para elas, e de que elas têm um papel e um valor e um conhecimento sobre o mundo, um entendimento do mundo muito mais elevado do que gerações anteriores, né? Então até se brinca que essa geração Floco de Neve, eles acham que eles são o iPhone 10, né? Eles acham que eles são o último iPhone, que eles sabem de tudo. E a minha experiência com pessoas que podem ser enquadradas nessa descrição, né, de geração Floco de Neve, que não é um termo médico, tá? Muitas vezes acabam sofrendo muito ou se frustrando, porque quando elas chegam para o mundo real com essas demandas ou com essa percepção sobre si mesmas e o mundo não endossa esse comportamento ou não as valida como elas acham que devem ser validadas, elas deprimem ou ficam ansiosas ou se retraem. Então muitas vezes a repercussão na saúde mental pode ser bastante deletéria se a pessoa de fato se enquadra nessa coisa do floco de neve. E acho que, na minha experiência, eu tenho observado isso, um nível de frustração muito alto, porque é como se tivesse acreditado numa história, não é? E na hora que vai para o mundo realmente testar essa história, a história é muito diferente daquela que a própria pessoa contou ou que contaram para ela também. Porque dependendo, acho que também aí tem uma diferença de classe social, enfim, dependendo em que lugar essa pessoa está, é muito fácil se criar uma ilusão, né, de que essa pessoa já tem os recursos prontos. É como se ela, ou ela é muito bem dotada de alguma coisa, ou muito inteligente, e isso deixasse de fora o esforço que ela tem que fazer, né, para que aquilo, na verdade, aconteça, as situações que ela tem que se submeter muitas vezes, né? E tem uma coisa nessa geração que eu queria lhe perguntar se você observa isso, e eu acho que isso vem desde os baby boomers, né, lá de trás, que é essa questão do sonho, né? Você fazer o que você gosta. Você tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer com paixão. Você tem que fazer com muita realização. E eu acho que isso vai criando, não sei o que você pensa disso, mas isso vai criando uma distorção, às vezes, de realidade, porque às vezes a gente leva um tempo para encontrar o que a gente gosta e para fazer o que a gente gosta, né? Sim. Nem sempre você tem as condições, né, de fazer o que você gosta. Às vezes você precisa se sustentar. Você precisa sustentar outras pessoas e para isso você precisa se submeter a outras coisas, e isso vai gerando um nível de frustração, de solidão também, e de um sentimento assim de que eu não sirvo, não é? Eu estou fora do mundo porque eu não estou fazendo o que eu gosto, não estou fazendo o meu sonho. Você percebe isso também, doutor Félix? Percebo bastante, Blenda. E o floco de neve, essa menção, né, essa comparação, é porque o floco de neve por si, ele já é maravilhoso, né? Não existem flocos de neve iguais. Eles são lindos, são singelos, são únicos, são singulares e derretem muito fácil. Sim. Então, o floco de neve por si já é um milagre. Então, essa é a comparação, né? Só para ajudar a gente a pensar no paralelo. E disso tudo que você trouxe, muitas vezes o que acontece é realmente isso. Esse desejo, né, ou essa meta, muitas vezes inatingível e idealizada, de que eu vou fazer tudo que eu gosto, só o que eu gosto de fazer, o que vai fazer sentido. Se eu não estiver fazendo isso que eu amo fazer para ganhar a vida, então é porque minha vida está esvaziada de sentido e eu estou fazendo alguma coisa errada, eu não estou vivendo uma vida que vale a pena
porque eu acordo todos os dias e sou motorista de ônibus, porque eu tenho que ser vigia numa loja, porque eu tenho que ser caixa de supermercado, porque eu tenho que atender no telemarketing, porque eu tenho que trabalhar num banco, porque eu tenho que ser professor e dar aula, porque eu tenho que ser médico para pagar minhas contas, porque você tem que fazer os seus atendimentos em psicologia, porque foi a profissão que você escolheu. Então, muitas vezes, essa coisa da felicidade plena e da realização não se encontra com a sua profissão ou a sua ocupação na vida real. Sim. Né? E nem por isso a sua vida precisa ser miserável e esvaziada de sentido. Você, enquanto está vivo, continua trabalhando para que o seu sonho seja alcançado e que em algum momento essa meta profissional encontre a sua felicidade. Mas até lá você não vai desistir de viver. E isso muitas vezes está sendo incutido nessas pessoas justamente também pelos seus pais, né? É quase que uma projeção narcísica de que o filho tem que ser maravilhoso, meu filho tem que ser lindo, livre, o melhor naquilo que ele fizer, e eu vou colocar ele no judô, no karatê, na natação, no canto, vou colocar na escola trilingue e vou começar a encher a cabeça dele de que ele é o próximo Bill Gates. Né? Então, quer dizer, você vai projetar naquela criança tudo aquilo que você queria ser, né? Você quer, meu filho é o mais descolado, ele é o mais legal, e eu sou o paizão surfista, e a minha mamãe dele aqui é maravilhosa. E essa projeção pode gerar um tipo de expectativa ou uma visão da criança ou do adolescente ou do jovem sobre si mesmo que o resto do mundo, né, faltou combinar com os russos, né? Você é o pequeno príncipe aqui dentro de casa, você é essa maravilha, essa potência, muitas vezes aqui dentro de casa, onde eu vou ficar estimulando, né, e vou ficar validando esse seu talento aos meus olhos, mas que na verdade pode não ser tão talentoso assim. Né? Ou pode ser mediano, pode ser bom. Ele pode ser bom, né? Ele pode ser bom, mas ele muitas vezes talvez não seja o melhor, né? Tem garotinhos na mesma escolinha de futebol que jogam melhor que ele, tá? Sim. Paciência, talvez ele não seja o próximo Lionel Messi, sim, né? Sim. Mas ele pode ser um bom jogador, às vezes pode, às vezes não. Então, enfim, e muitas vezes esses pais acabam pressionando até a escola. Olha, você não viu que o meu filho tem um talento aí diferenciado, você não está prestando atenção aqui no meu filho, hein? Ó, você viu na aula de canto como ele canta bem? Você tem que, né, vai lá e pressiona o professor para que o professor também comece a validar essa visão exagerada algumas vezes, né? Absolutamente não estou dizendo que você tem que reprimir a criança nem deixar de apoiar os seus sonhos, mas alguma coisa que pode ser deletéria às vezes é plantada dessa maneira, né? Com a melhor das intenções muitas vezes, né? Mas o seu filho é o seu príncipe, ele não é o príncipe do mundo, né? Ele é o seu pequeno príncipe. O resto das pessoas vai enxergá-lo como mais um, mais um. Sim, sim. E eu acho que isso tem sido fonte, né, de bastante. A gente já vê isso nas crianças, né? É uma fonte forte de ansiedade. A gente vê crianças com questões que aparecem em adultos e aparecem nas crianças. Por exemplo, dificuldades de sono. Eu tenho sabido de crianças pequenas já com insônia, com dificuldades para dormir, né? Crianças com dificuldades de estar na escola. Muitas vezes isso, não estou dizendo que é sempre isso, mas pode passar por um excesso de expectativas, né? Sim, facilmente pode passar por excesso de expectativas. E à medida que essa criança não atinge aquela meta, ela começa a ter essa sensação de inadequação, de incapacidade, de estou desapontando, né? E pior do que isso, algumas vezes isso pode até ser encoberto, né? Olha, se meu filho tirou nota baixa é porque você ensinou errado. A escola está culpada. Esse tipo de aula não está conseguindo bater aqui com a inteligência do meu filho, então não pode falar que ele tirou nota baixa para não frustrar, para não traumatizar. Então, eu não aceito isso, vamos dar um jeito aqui nisso, né? Então, isso não é incomum, viu? Não, isso não é incomum. Não. Parece que eu estou falando algum absurdo aqui de algum país draconiano e sem leis, mas isso não é incomum. Não, eu acho que as escolas atualmente
Eu acho que elas terminam funcionando, às vezes, muito mais dentro do desejo dos pais do que dentro das suas filosofias de ensino e proposta pedagógica, né? Sim. Quer dizer, a entrada dos pais na escola tem suas vantagens, mas tem também suas desvantagens. Sim. Né? E, além de muitas famílias atribuírem à escola o lugar da educação total, né? Sim. E a escola não deveria ocupar esse lugar. Esse lugar sempre é o lugar da família. Sim. Sim, né? Educar é um serviço para se fazer em casa, né? E é um trabalho evidente conjunto. Se tiver uma boa escola junto, melhor. Mas então, o que nós percebemos com essa geração Floco de Neve é isso, né? Uma sensação de que as questões para eles estão resolvidas, né? Está tudo dado, né? Eu não preciso ler livros clássicos e antigos aí, porque isso aí tá fora de moda, né? Pra quê? É chato. Pra que eu vou ler Platão? É chato. Eu vou ficar lendo o Twitter aqui o dia inteiro. Toda a informação que eu preciso tá no Google. Tudo que se fez e se produziu antigamente é démodé, é velho, é ineficiente, né? Então, o mundo onde eu estou vivendo e eu sou a resposta para tudo, né? Então, tudo aquilo que todo mundo construiu até hoje e fez a vida dessa pessoa ser possível, está sendo deixado de lado em nome desse imediatismo tecnológico e dessa noção distorcida de que eu sou a resposta para tudo, eu tenho a resposta para tudo e eu posso ou quero, né, ou devo fazer somente aquilo que eu quiser para que as coisas tenham sentido. Né? Então eu amo tocar violão e eu vou tocar violão na praça e é isso que eu vou fazer e eu quero ganhar dinheiro dessa maneira, eu quero ganhar vida dessa maneira, né? E eu mereço ser aplaudido, eu mereço ser muito bem remunerado por isso, mas na verdade você não é, né? No mais das vezes, né? No mais das vezes. No mais das vezes. Fiquei lembrando da Phoebe do Friends, quando ia tocar violão, né? O pessoal não vai nem saber as referências. Outro dia eu falei paniquete no consultório, a paciente me olhou com uma cara assim, eu falei, não, esquece o exemplo. Falei que ela tinha que fazer atividade física, mas não precisava virar paniquete. Aí ela me olhou, eu falei, o tio tá velho, esquece esse exemplo. É isso, né? Eles acham que, olha, eu sou a resposta. Nunca se leu tanto como se lê atualmente. Você passa o dia inteiro lendo. Você passa o dia com o celular na mão. Só que a qualidade da sua leitura, né? O que você está colocando para dentro? Esse eu acho que é uma coisa que educadores, pais, né, psicólogos, psiquiatras, eu acho que tem que estar muito, muito atentos a isso, porque eu acho que isso pode gerar uma geração aí de pessoas, né, com questões de ansiedade, de depressão e outras que são muito mais geradas por toda esse entorno do que exatamente porque a pessoa tem este problema, né? Sim. Tem um distúrbio mesmo. Seriam coisas que são evitáveis com uma melhor adaptação e uma melhor visão de si mesmo. Sim.